redes sociais e as novas tecnologias de captação, transmissão e compartilhamento estão mudando radicalmente a forma de entendermos e percebermos os roteiros, atores e cenários da realidade, impactando profundamente a forma de fazer jornalismo. Simultaneamente, grandes grupos de mídia enfrentam dificuldades econômicas e estruturais, tentando se adaptar às mudanças de hábito de leitura, às notícias descentralizadas em tempo real e à interatividade dos leitores-emissores. Afinal, como se faz jornalismo hoje? E qual é o futuro dessa nova forma de fazer e perceber as notícias? Para falar sobre essa pauta super atual, convidamos a Elizabeth Lorenzotti, escritora, jornalista e pesquisadora de mídia digital, o Thiago Desan, videomaker e integrante da Pós-TV Super Ninja, e via web temos a participação do Miguel do Rosário, jornalista do blog de análise política O Cafezinho, e o Kiko Nogueira, jornalista e diretor adjunto do site Diário do Centro do Mundo. Bom, obrigado a todos por estarem aqui com a gente. Obrigada a você. Eu queria começar com o Ninja contando o que aconteceu nesses últimos 2 meses, praticamente, né? Cara, foi impressionante, né? O tanto de coisa que aconteceu em muito pouco tempo, assim. Eu acho que o Ninja, ele estava na hora certa, no lugar certo. A gente que vem de movimentos sociais e trabalha com comunicação alternativa tem quase 10 anos, já tinha conseguido desenvolver metodologias que faziam sentido e que faziam com que a gente tivesse nosso próprio meio de falar com aquele nicho de pessoas que a gente estava conectado de uma maneira muito fácil. E aí quando veio toda essa revolução que se passou no mês de junho e agora em julho também tem sua continuidade, a gente já estava com a ferramenta toda na mão e conseguiu, através do Ninja, que havia sido criado pouco tempo antes por Insight ali, e na sua primeira expedição já tinha mandado gente para cobrir coisa na Tunísia, enfim. Ele se encontrou no Brasil e foi o momento da gente, pela rede, conseguir fazer cobertura no Brasil inteiro, conseguir estar muito presente no que estava acontecendo em São Paulo. Eu acho que aqui na TVT a gente já tem um diálogo com a Pós-TV que já tem anos, assim, de fazer retransmissões, de um participar da programação do outro, que é muito bacana. E quando a gente se viu no meio da rua com a possibilidade de transmitir ao vivo tudo que estava acontecendo e que mídia nenhuma estava mostrando, foi que deu um grande boom. Eu acho que, principalmente naquela transmissão que teve na Avenida Paulista, onde mostrou, entre outras coisas, o painel da Coca-Cola na Paulista com a Consolação, pegando fogo, e ao mesmo tempo um catador de latinha arrancando aquelas latinhas que estavam grudadas no monumento da Coca, botando num saco para vender depois. Foi um momento muito simbólico do que é o Brasil, assim, né? E desse momento que a gente estava vivendo. Por que você vai largar a câmera? Por quê? Continuei falando do barato. Acho que aquela transmissão ela fez com que os olhos se mirassem para essa parada toda, e quem acabou entrando na página do Ninja viu um monte de foto boa, de manifestação, viu um monte de conteúdo interessante, e isso fez com que o crescimento fosse exorbitante, assim. Tudo transmitido por um celular igual a esse? Cara, tudo transmitido por celular igual esse, por outros mais simples também. A gente usa aplicativos que funcionam em Androids, em iPhones, em várias Quais plataformas. aplicativos vocês usam?
Cara, a gente, para fazer isso, é uma parte de hardware, né, e uma parte de software, assim. E os softwares são muito simples. Quando a gente está com o carrinho, a gente tem uma estrutura. Acho que é legal falar das várias estruturas, né? Tem aqui um cara com uma mochila e um celular na mão, que aí a gente usa um computador ligado no celular para ficar alimentando a bateria dele, transmitindo ao vivo por um aplicativozinho que chama Twitchcasting, que já tem bastante gente usando também. É legal ver que as pessoas vão comentando, você que está transmitindo, vê na sua telinha aqui também os comentários que as pessoas estão fazendo. E tem aquele modelo de estúdio, né, que a gente geralmente interagia aqui com a TVT, e tem o formato de carrinho também, né, que eu acho que é um dos mais legais, assim, do meu ponto de vista, que é um carrinho de supermercado, que quando a gente se encontra com o Paulinho em Fluxos, vê ele com o tanque rosa-choque, a gente fala, cara, pós-TV tem que caber aí dentro. E aí a gente funde esses projetos assim e surge um tanque rosa-choque da Pós-TV, que fica colocando não só as manifestações ao vivo e fazendo esse link entre rede e rua, mas também conseguindo tocar música, ser um veículo utilizado na mobilização ali, é uma baita performance. E a Elizabeth escreveu recentemente um artigo exatamente sobre isso, né, no Observatório da Imprensa, e posteriormente se escreveu que se chama A Revolução Será Pós-Televisionada. Eu escrevi 2 artigos, o primeiro foi no fim de junho, foi exatamente quando eu peguei essa transmissão deles na Paulista. Eu descobri a Pós-TV porque eu estava vendo... Você estava em Poços de Caldas? Eu estava em Poços de Caldas, onde eu moro, e estava assistindo. Fui lá na Globo News, vi o que estava se passando, e via os repórteres falando, estamos aqui em cima desse prédio. Ou no helicóptero? No alto desse prédio. Falei, mas eu não estou querendo ver do alto do prédio nem do helicóptero. E eu fui na internet e descobri eles. E eu fiquei grudada nessa transmissão da Paulista, que foi realmente fantástica, e nessa coisa do painel da Coca-Cola, porque era surrealista aquilo, era uma coisa surrealista. Eu nunca vi. Eu tenho muito tempo de jornalismo e nunca vi uma reportagem tão interessante. Porque aí o pessoal tirava as latinhas, aí veio um catador de latinhas. Aí o pessoal que estava em volta falou, finalmente a Coca-Cola tem alguma utilidade. Cara, teve uma coisa que foi muito legal, que eu acho que... Como é o nome do cara do cafezinho que está aqui mesmo? Miguel do Rosário. Miguel do Rosário. O Miguel, a gente estava junto, eu não conhecia ele ainda, né? Eu acho que a gente estava junto nessa mesma situação, lá no Rio, no Ocupa Globo. Um dos primeiros que rolou, foi muito legal, cara. Tinha um pouco menos de 1000 pessoas ali na frente da Globo, não era um número tão grande de pessoas, mas foi impressionante o tanto que essa ação foi simbólica e contaminou muito assim nas redes. A gente estava fazendo uma transmissão ao vivo também, pegando essas denúncias que o Cafezinho tinha feito e protocolando essas denúncias junto com um processo que foi aberto no Ministério Público Federal lá com o advogado da Globo. Vamos falar dessas denúncias? O que são essas denúncias? Cara, são aquela denúncias de sonegação de impostos, dos direitos da Copa de 2002. E aí foi uma série de denúncias que o Cafezinho juntou e conseguiu expor na internet. Eu não tinha visto uma denúncia tão coesa ainda vir a público dessa forma, igual o Miguel conseguiu postar ali. E aí eu estava junto transmitindo, estava eu e o Carioca ele transmitindo, eu fazendo fotos. No dia, o Carioca é o cara que trabalha com a gente lá na Pós-TV, transmitindo o dia da ocupação da Globo. Então foi muito massa, que foi um ato simbólico de lacramento da Globo, a Globo que geralmente provoca com que as instituições lacrem rádios comunitárias, né, e coisas nesse sentido. Então a galera foi lá e lacrou a Globo, e isso estimulou muito todo mundo, e na net tinha muito mais gente acompanhando do que até gente na rua presencialmente, e a galera se estimulando bastante ali a manter isso. E agora dia 11 rolou de novo o Dia Nacional de Lutas, com mobilização em várias cidades e atos em frente à Globo. Aqui em São Paulo foi muito legal, porque a Globo, a gente passou lá junto com o movimento na hora que estava rolando a SPTV, né? E o SPTV fica de fundo para uma janelona, assim. Então, umas pessoas estavam com laser e aí botaram lasers na janela do SPTV ali. Ele apareceu, tem até uma foto na internet rolando do apresentador meio verde. Eu queria que você contasse pra gente, você que já viu tanta coisa. Você imaginou que a gente ia chegar nesse ponto? Felizmente a gente chegou nesse ponto, né? Porque eu achei que não ia ver isso. E as coisas, como são muito rápidas, a gente consegue ver isso, que é uma revolução na forma de fazer jornalismo e está mostrando alguns caminhos, né? Eu vi nessas transmissões várias que eu
eu segui, eles fazem a transmissão direta, não tem edição, então fica horas, né? Teve ocupações de câmera de Belo Horizonte que, no total, eles contabilizaram 200 horas. Enfim, essa da Paulista foi bastante. Eu vi bastante, acompanhei bastante dessas transmissões aí. E as coisas interessantíssimas que eles fazem e dizem que eles estão no meio do que está acontecendo, né? Eles certamente têm um lado, assim como toda a imprensa tem um lado, só que nunca explicita qual é o lado, né? A grande imprensa, a imprensa antiga, ainda em vigor. Eles dizem que tem um lado deles embora isso não impeça esses ninjas de entrevistar todas as pessoas que estão ali com ideias absolutamente diferentes, né? Umas das outras. Isso é uma coisa importante, a gente não vê isso em televisão. Jamais na televisão tem um chamado Fala Povo, né? Povo Fala, que quando chega a televisão, arma um teatrinho. Então, pode até acontecer uma manifestação, mas eles pedem, gente, aqui está a Globo, a SBT, não sei o quê. Aí todo mundo, não sei o quê. Não é um teatro armado, né? Isso é reportar o que está acontecendo mesmo, na hora e na rua. Sem curadoria. Exatamente, porque para que precisar de curador, né? Já a exposição já é ruim ter curador, imagina jornalismo, né? Eu queria chamar, a gente tem rapidamente aqui, Miguel, a gente estava falando aqui do teu trabalho, seu trabalho recente, as denúncias que você fez. Conta um pouco aí, quais foram as consequências até o momento desse teu trabalho? Então, boa tarde. Eu tive acesso a uns documentos que revelam um esquema de sonegação da Globo. Publiquei no Cafezinho, e desde o mundo aumentou aí, apareceu em toda parte, inclusive na Folha de São Paulo. Agora, isso aí eu acho que é importante porque a gente chegou ao momento em que vale a pergunta, quem vigia o vigia? Porque a grande imprensa, ela se designa, se autodesigna como a grande vigia da política, da classe política, a grande paladina dos bons costumes e da ética. Mas, de repente, a gente se vê diante de uma situação, quem vigia o vigia, quem vigia a grande mídia? E, nesse momento, que é importante você ter a blogosfera, ter os meios alternativos, eles cumprem esse papel. Quem vigia a grande mídia? O Brasil, a gente sabe que a gente tem um problema de falta de redução. E ainda esse debate, inclusive, não chegou ao grande público. Tá bom. Um debate complexo. Miguel, a gente vai fazer um intervalinho. Na volta, no intervalo, a gente ajusta teu áudio, que ele está falhando demais. Tá bom? Vou pedir um breakzinho aqui e no intervalo a gente arruma. A gente vai fazer um pequeno intervalinho e a gente volta já já. Gerar, consumir e compartilhar informações com qualidade e na velocidade desse terceiro milênio. Informações que mudam a cada minuto. Esse é o grande desafio para os grupos de mídias tradicionais e também para todos os jornalistas. E é exatamente sobre isso que mostra a nossa próxima dica. Se você quer ver as redes sociais de uma forma diferente, não deixe de visitar o LABIC, um laboratório de estudo sobre imagem e cybercultura que tem como missão pesquisar o impacto da cultura digital nos processos e práticas da comunicação contemporânea. O portal é um espaço para ler e pensar notícias no mundo cibernético. No link LABIC, traz uma breve descrição sobre a área de atuação do projeto e também serve como fonte de opiniões diversas, pesquisas e experimentos do mundo digital. O Item Blog traz a visão de quem vive, cria e consome informação online. Nesse link é possível encontrar diversas opiniões que trazem um olhar além da mídia tradicional. Ainda em blogs é possível encontrar resumos como, por exemplo, quais foram as hashtags mais usadas em determinado período ou ainda qual conteúdo foi o mais compartilhado. Tudo recheado de gráficos muito interessantes.
Em publicações, é possível acessar livros, artigos científicos e trabalhos ligados ao mundo digital. O material disponível vai de 2009 até os dias de hoje. Cartografias é um dos ícones que mais chama atenção, é nele que estão gráficos e as explicações sobre como eles foram desenvolvidos. Um exemplo é o Marco Civil, uma controvérsia a cartografar, onde é possível acompanhar como os perfis no Twitter se mobilizaram a favor ou contra a hashtag Marco Civil da internet. Aqui você ainda pode se aprofundar no projeto Cartografia das Controvérsias. O intuito é constituir novas abordagens teóricas e empíricas sobre as modalidades de poder e contrapoder que se apresentam na Web 2.0, caracterizada por ambientes colaborativos e participativos. Para quem quer ficar antenado no que acontece nas redes sociais, um olhar diferente e mais profundo é um prato cheio. labic.net. Afinal, como se faz jornalismo hoje e qual é o futuro dessa nova forma de se fazer, transmitir e perceber as notícias? Esse é o tema do Clique Ligue de hoje. Participam desse papo a escritora, jornalista e pesquisadora de mídia digital Elizabeth Lorenzotti, o Thiago Desan, videomaker e integrante da Pós-TV, e via web nossos convidados são Miguel do Rosário, jornalista do blog de análise política O Cafezinho, e Kiko Nogueira, jornalista e diretor adjunto do site Diário do Centro do Mundo. Para entrarmos no tema, vamos dar um giro pelos sites que normalmente você não vê na mídia tradicional, mas que a cada dia ocupam mais espaço e trazem um novo olhar sobre as notícias. Vamos começar com o artigo do site Carta Maior, que tem tudo a ver com o programa de hoje. Escrito por Saul Leblon, o artigo Crise da Mídia eleva a tensão no país, aponta como os grandes grupos de mídia tradicionais estão perplexos diante de uma transição sem volta e preocupados com a perda do controle e poder. No mesmo site, não deixe de ler a resenha sobre o novo livro de Inácio Ramonet, A Explosão do Jornalismo. A segunda dica é o site do jornalista Luiz Nassif, que traz o artigo Desdobramentos da Grande Guerra da Mídia, que revela os bastidores do conflito entre os grandes grupos midiáticos nacionais versus os gigantes da rede mundial, como Facebook e Google, e que envolve temas como segurança, monetização e práticas monopolistas. A terceira dica é o blog do Miro, o jornalista Altamiro Borges, que também é autor do livro A Ditadura da Mídia. O destaque de hoje é o artigo A Mídia Odeia o Sindicalismo. Ele fala sobre a reação da mídia tradicional ao Dia Nacional de Lutas com greves e mobilizações. E vamos voltar aqui para o nosso papo depois desse giro. Eu queria voltar aqui para conversar com os nossos convidados. Queria começar com a Elizabeth, que está fora aqui do eixo, né? Você está em Poços de Caldas, mas está acompanhando o que está acontecendo com esse novo universo do jornalismo. Como é que você está percebendo essas mudanças todas? Eu acho que a imprensa de papel, como todos os pesquisadores estudiosos dizem há muito tempo e alertam, ela está numa grande crise, está numa grande encruzilhada, né? A gente vê todo dia grandes demissões em grandes redações, e também não vê muita coisa que se faça a imprensa para entender e querer sair dessa crise ou, enfim, se modernizar. Tem como sair dessa crise, a imprensa? Eu acho que do jeito que está, não tem como sair, né? A imprensa de papel, a gente já vê que as pessoas estão caindo, as tiragens caem faz tempo, né? E o que eu comecei a perceber, analisando essa coisa da Pós-TV, que a gente teve chance de conhecer bastante agora nas jornadas de junho, eu fui atrás de pessoas que são pensadores. Aí eu fui ler um artigo da professora Marilena Chauí, que é essa grande pensadora, falando exatamente sobre as manifestações. E não só eu, como muitos internautas e muita gente ficou impressionado com essa frase dela inicial. Ela disse que as manifestações foram convocadas pela internet, mas poderiam ser para um show da Madonna a convocação. Por acaso, foi para o movimento do transporte. Ela coloca a internet como um território de magia,
E muito controlada, ela tem razão. Por exemplo, a rede social preferida pelos brasileiros, o Facebook, ela é extremamente controlada pelo Zuckerberg, que é o dono. A gente já fez o ano passado um dia de contra-censura no Facebook, porque eles censuram nus, eles censuram mães amamentando, eles censuram textos também. E eles tiveram até que vir a público, e está na página deles explicando, que eles têm revisores, entre aspas, contratados, eles têm, não robôs no censuram, mas são revisores e denúncias de pessoas que eles pesquisam, né? Enfim, é uma tentativa de explicação disso, e tem pessoas no mundo inteiro que são censuradas, e tem movimentos contra a censura no Facebook. Agora, isso não impede que tenha sido um veículo transmissor de convocações e que deram certo, né? Tem uma colocação interessante do Hermano Viana, que você cita no teu texto, que é como é que a gente pode pedir a luta pela vida pública dentro de um condomínio controlado por uma das corporações de mídias mais poderosas do planeta, que exerce abertamente a censura. Exatamente isso. Ele é controlado, mas ele não consegue ser totalmente controlado. Se conseguisse ser totalmente controlado, não teria convocação de nada. Ele não pode interferir na qualidade das convocações, na quantidade. Ao contrário, quem pode interferir, sim, são os internautas, porque houve uma convocação de greve geral por um perfil policial que já tinha quase 800 mil adesões. E os internautas de todo o país entraram lá e explicaram para as pessoas que estavam aderindo que greve geral não se convoca assim, que isso é um absurdo, como é que é exatamente uma greve, e que isso não tinha nada a ver. E esvaziaram essa página. Né? Então, esse controle, se a gente for pensar que é um controle total absoluto, não é. Kiko, como é que você vê essa situação? Eu acho que a internet tem um espírito anárquico. Pela natureza dela, ele não impede que você consiga censurar, por exemplo, todas essas convocações para manifestações que aconteceram. A gente vê, por exemplo, as coisas que aconteceram, né, com mais intensidade em junho, as manifestações do MPL, foram todas de gente que foi atrás da página deles no Facebook para saber onde acontecia. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, isso tudo foi dito já, que o Facebook é censurado, é espionado. A gente viu agora esse escândalo do Snowden, que o Guardian deu, mas é impossível você conter a vontade das pessoas de se comunicar, e essa ferramenta hoje a rede. O Facebook tem sido usada, inclusive, para tirar gente do Facebook através do Facebook. Miguel, e você? Como é que você vê essa situação? Você que está agora fazendo grandes denúncias, você teve algum tipo de censura no Facebook? Não tive nenhuma censura, não. É que eu acho que essas plataformas tecnológicas, elas lidam com um volume tão grande de dados que torna muito difícil uma censura. No futuro, talvez, se vislumbre, a partir do desenvolvimento de tecnologias, como já estão sendo desenvolvidas, para a censura por parte de governos, por parte das próprias corporações. Mas a gente vive nesse momento inicial, a gente vive um momento especial de anarquia, como o Kiko falou, em que a própria tecnologia, ela desenvolveu uma ferramenta de rede social, mas ainda não desenvolveu, graças a Deus, uma ferramenta eficaz de censura. Então, isso aí ainda é um espaço livre. É para que continue sendo. Bacana. A Elizabeth comentou aqui que estão tentando faz tempo. É como eu estava falando. As redes sociais, eu acho que a maioria das pessoas não sabe, é muito interessante. Foram criadas em 85 pelo pessoal da contracultura em São Francisco. O sonho deles, que tinha acabado nos anos 70, voltou a acontecer, o sonho libertário. Dead, né? Grateful Dead, John Barlow, que é o letrista deles. Então, fundaram The Well, que foi uma comunidade
a primeira comunidade, onde o pessoal falou, nossa, o pessoal do The Grateful Dead está lá, vamos entrar. Então começou essa efervescência. E já em 96, o governo Bush tentou censurar a internet, foi que eu te falei que o John Barrow fez belíssimo, pena que você não tem aí, belíssima declaração de independência do ciberespaço, falando governos do mundo industrial de ferro e aço, vocês já estão tão velhos, nós viemos de outro lugar, de outro tempo, belíssimo. Então, tem uma história, a internet, que as pessoas, os nossos intelectuais, precisam, além de viver a rede, não pode falar sobre a rede, criticar ou não, sem vivê-la, eles têm que ver a história e de onde veio. Veio quando os computadores começaram a baratear, o pessoal começou a ter acesso e esse pessoal da contracultura teceu esse sonho libertário que hoje tem tantos frutos. Apesar das tentativas de controle, existe sim. A gente tem um pesquisador, poeta e internauta, Cláudio Willer, que está coletando várias denúncias contra a censura no Facebook. Ele já tem, em alguns meses, mais de 60 relatadas no blog dele. Então, é o grande sonho dos grandes governos do mundo industrial esse, né? Censurar ou controlar a informação. Segundo o professor Castells, nem na China está começando a ter um enfrentamento disso. Bacana. O Miguel falou que queria falar. Miguel, vamos só para o próximo bloco. A gente volta para falar um pouco do futuro do jornalismo. A gente vai fazer um pequeno clique e a gente volta na sequência. Em tempos de Big Data, aplicativos de transmissão em tempo real e tantas outras novidades tecnológicas que não param de aparecer, grupos tradicionais de mídia estão sendo literalmente engolidos pela web. É sobre essa nova realidade que estamos falando no Clique Ligue. Antes de seguir o papo com nossos convidados, vamos dar uma olhada num site focado na crítica da mídia que desde 1996 tem presença firme na web. O site Observatório da Imprensa é uma iniciativa que visa acompanhar e analisar o desempenho da mídia nacional e internacional. É um espaço para ler e pensar as notícias de hoje. Em todas as sessões é possível encontrar textos que trazem uma leitura crítica sobre a mídia atual. O projeto conta ainda com uma rádio e uma TV online. O site possui muito conteúdo relevante para quem quer entender o jornalismo de hoje. Não deixe de visitar observatoriodaimprensa.com.br. Gostou dessa dica? Compartilhe! O papo de hoje no Clique Ligue tem tudo a ver com o que estamos fazendo aqui. Afinal, com tantas novidades tecnológicas e mudanças de comportamento e percepção, como se faz notícia hoje? Você é o nosso convidado para discutir essa pauta com a Elizabeth Lorenzotti, escritora, jornalista e pesquisadora de mídia digital, Thiago Desan, videomaker e integrante da PosTV.org, Miguel do Rosário, jornalista do blog de análise política O Cafezinho, e Kiko Nogueira, jornalista e diretor adjunto do site Diário do Centro do Mundo. Eu queria convidar nesse bloco o Miguel do Rosário. Você nunca escreveu no papel praticamente? Já entrou na internet direto, Miguel? Não, eu escrevi. Eu tinha um jornal especializado em café, que era um semanal que eu editava junto com meu pai. Durante mais de 10 anos a gente veio por assinar esse jornal. E mais tarde a gente acabou ficando, porque dava muito mais lucro e fácil. E eu terminei com o jornal de papel. Comecei a escrever só para um jornal para online. Mas de vez em quando eu escrevo ainda algum artigo para alguma revista do café. Eu escrevo para a revista do café. Bacana. Só que eu acho que o papel ele vai continuar, mas ele vai mudar. Vai se tornar mais, digamos assim, mais valioso. Uhum. Hoje em dia, já sendo um pouco isso, as revistas são caras, ficaram caras. Uma revista hoje é R$ 8, R$ 9, R$ 10. Isso aí no Brasil, nos Estados Unidos, as revistas estão ficando mais caras. Elas se tornam um nicho, elas pegam um nicho da classe A. Você tem as revistas populares, as revistas pop. Legal.
Mas falando de jornalismo, a matéria bruta do jornalismo hoje está na web, porque é onde a informação sai mais rápido, você pode corrigir rapidamente. Bacana. Deixa eu chamar o Kiko, então, colocar o teu ponto de vista. Diga. Eu acho que as revistas... Mas se tiver um futuro, vai ser que nem vinil. Vai ser coisa de colecionador. Vai ser caro. E eu sei porque eu estava ali. É uma situação dramática. Como o Miguel lembrou, o debate, o jornalismo que importa, de relevância, está na web. E havia uma falsa noção de que na web não tinha espaço para análise ou para matérias longas. É uma mentira, existe espaço para... exatamente no que está acontecendo nesse momento, por exemplo, que a gente viu nas manifestações, que a gente viu no Egito, e para análise. E está todo mundo ali na internet. A situação das revistas é dramática, das editoras é dramática, e é no mundo inteiro, não é só no Brasil. A gente vê na Abril, já se cortaram 1.000 vagas o mês passado, vai ter ali, então o futuro é complicado, o futuro está no jornalismo digital, eu não tenho dúvida disso, acho que pouca gente tem. Eu concordo com o Kiko e acrescento uma coisa, essa dificuldade financeira vivida pela mídia tradicional acaba a tornando mais dependente ainda dos anunciantes, do poder econômico. Ou seja, ela acaba piorando de qualidade, porque se você tem uma revista sempre no fio da navalha, né, pronto para entrar em concordata, ela não vai querer nunca perder um anunciante, então ela vai se tornar mais nervosa, mais dependente, com medo de tudo. E, por outro lado, os grupos econômicos concentrados crescem, eles se tornam os grandes editores. Né? Recentemente eu vi uma notícia que 2 irmãos milionários americanos... Está muito ruim. Eu não estou te ouvindo, Miguel. Eu vou chamar o papo aqui para a mesa, depois a gente continua, que infelizmente o teu áudio não está bacana. Tá bom, tudo bem. Mas eu acho até, cara, que tem muito jornalista que a gente está conseguindo perceber aí que está saindo desse grande mercado, das grandes reportagens, dos grandes meios e está se sentindo muito contente em ser demitido, assim, que a gente está se deparando lá pelo Ninja com uma quantidade de pessoas impressionante, assim, está se sentindo livre de carregar um fardo de um tipo de jornalismo que eu acho que não tem mais um futuro claro, assim. Eu acho que as coisas que a gente sempre veio fazendo através da rede e sempre era colocado como o futuro da comunicação é essa parada, o futuro do jornalismo está nisso, eu acho que já virou presente já, e a gente tem que todo mundo conseguir ir trabalhando e aperfeiçoando cada vez mais isso. Eu acho que o exemplo do cafezinho é gênio, assim, a denúncia que eles fizeram, que eles conseguiram trazer de repercussão, estimular de mobilização no país inteiro, já resgatar a pauta que é trazida por vários movimentos, que é de democratização da mídia. O Ninja, a gente está presente fazendo cobertura tanto em tempo real, de vídeo, em muito lugar que ninguém está. A gente estava falando dos grandes grupos econômicos, da publicidade. Qual é a forma de remuneração de vocês? A gente tem avançado bastante nisso, assim. O Ninja, ele surge a partir de uma rede que é o Fora do Eixo, e aí, em determinado momento, ele vai ganhando corpo, vai se constituindo enquanto uma narrativa, uma rede que estava para além do Fora do Eixo. O Fora do Eixo entende isso, e essas pessoas... Hoje o Ninja não é uma coisa que é do Fora do Eixo, mas tem pessoas do Fora do Eixo que estão no Ninja. Então, por exemplo, eu sou do Fora do Eixo, a gente tem um tipo de financiamento de sustentabilidade que é baseado em um caixa coletivo. Nós somos coletivos que moram juntos. Mas, por exemplo, qual a audiência máxima que vocês tiveram? Em transmissão ao vivo, teve audiência de 120 mil pessoas. Simultâneos. Teve até uma matéria da Record que uma moça estava falando sobre essa reportagem. Ela falou, eles fizeram o primeiro ponto de Ibope deles. Mas dentro desse panorama, como é que vocês imaginam rentabilizar isso?
a gente tem algumas coisas que estão acontecendo, assim, a gente não foi pego de surpresa por estar fazendo e não ter o nosso site no ar e rolar a revolução no Brasil e a gente se preocupar mais em documentar e narrar o que estava acontecendo do que fazer especificamente um site. Aí, mas nós estamos colocando nosso site no ar e a gente também acredita muito em financiamento colaborativo, participativo. Um monte de gente está oferecendo para a gente fazer colaboração, tem gente falando, como que eu posso ajudar? Eu vou mandar case para a câmera de vocês, eu consigo colocar... O site da Post TV está no ar, aqui, enquanto você vai falando. O site da Post TV, legal. Tá. Mas o do Ninja não entrou ainda, e o do Ninja ele vai entrar bem mais aperfeiçoado, assim, do que o da Post TV. Mas enfim, você vai entrar num modelo de remuneração na internet, assim como o Diário do Centro do Mundo. Sim, mas aí as pessoas vão poder colaborar especificamente para cada pauta. Estamos querendo fazer uma matéria no interior do Mato Grosso do Sul, mandar 3 repórteres lá para a zona dos Guarani Kaiowá. E aí a galera pode colaborar para a gente ir conseguir realizar essa matéria, comprar equipamento, melhorar as estruturas. Tem um caso que foi muito legal, que foi do menino de Salvador. O Salvador estava pegando fogo também, ele estava transmitindo ao vivo com o celular dele e o celular dele foi roubado ao vivo. E aí o cara levou o celular dele embora ao vivo. E a galera se mobilizou e comprou outro para ele, cara. Já teve um menino que teve o celular roubado em Belo Horizonte, e aí, roubadão, estourou uma bomba, caiu no chão, quebrou, e aí a galera chegou numa reunião do dia e falou, não, velho, continua, tá aí, toma, leva o meu celular, eu vou conseguir comprar outro. Então, tá todo mundo muito afim de contribuir. Eu li no teu artigo esse conceito de netweaving. Netweaving é um conceito que as pessoas se ajudam. Você menciona isso num desses textos. Isso daí quem está falando é um professor, Augusto Franco, que é da Escola de Rede, né? Na verdade, o que ele está falando aqui de ajuda é crowdfunding. Tá, mas tem uma ajuda também de colaboração, né? De colaboração, com certeza, grana, porque você vê que eles sempre que estão no ar, desde o primeiro momento que eu vi, eles estão ensinando como é que se transmite. As pessoas perguntam e eles falam, você pega o computador, faz assim, faz assim, faz assim. Seja você também um. Então, isso é uma mudança absoluta na nossa profissão, né? Eu queria acrescentar só o Miguel que falou do preço do papel. Isso é verdade. Eu tive no Congresso de Livro Digital que diz que os livros no futuro, todos, vão ser tão caros quanto os de arte que ficam em cima de algumas mesas das casas, né? De sala de estar. Agora, não só a questão do papel, como a diferença da imprensa tradicional para essa, é a agilidade e você estar na rua. Eu lembrei muito, quer dizer, a gente que trabalha há muito tempo, a gente andava muito na rua, na imprensa escrita, faz muito tempo que as pessoas... Não, os jornalistas não podem mais ficar na rua, né? Eles estão fazendo tudo dentro da redação, por uma série de motivos, inclusive econômicos, e também não tem mais as grandes reportagens que já existiram. E o Gay Talese, aquele grande jornalista norte-americano, veio aqui uma vez e falou, gente, saiam de trás, vão para a rua. Vão para a rua. Eu acho que isso é o que eles estão fazendo. Eles estão indo para a rua. Eles estão indo onde o fato está, né? E também tem a questão da imprensa escrita, que você vai ler amanhã o que aconteceu ontem e você já viu no seu computador agora, né? Bacana. Kiko, essa experiência do diário aí, ela também só vem crescendo, né? Vocês estão já há 3 anos. Não. 3 anos começou o blog do Paulo em Londres. O Diário de Fato, assim, como site de análise e notícias, começou há 1 ano. Há 4 meses a gente bateu em 1 milhão e hoje estamos com 2,2 milhões em junho. É um crescimento muito grande. Acho que por causa dessa nossa aposta em jornalismo, e né, acha que é o caminho no Brasil de ter as notícias quentes que a gente tem dado numa coluna chamada O Essencial e as nossas análises ali. A gente repercute as coisas ali, por exemplo, esse furo do Miguel sobre a Globo, a gente fez uma cobertura, eu acho, muito boa das manifestações, e acho que a nossa vantagem com relação à mídia tradicional é a agilidade, o baixo custo hoje, que hoje você fica competitivo na internet, precisar de uma superestrutura. Nós estamos aqui fazendo um programa de TV sem a grana da Globo. E se bobear uma audiência assim, o programa estourando, é a mesma. Então, é uma vantagem para quem está empreendendo na internet muito grande com relação à mídia tradicional,
que está preso ali a grandes prédios, grandes salários executivos, bônus, grana. A gente tem tudo a nosso favor, eu acho. Bacana. Miguel, vamos lá para a gente começar a finalizar o programa? Eu acho que a grande vantagem da internet é a liberdade. É a liberdade de você, a liberdade de linguagem. Essa é a coisa que mais me atraiu e que me mantém na internet. E o que faz que eu recusasse um emprego na Globo, por exemplo, é porque na internet eu consegui me aproximar um pouco daquela utopia, daquele sonho de unir a arte e a política, de unir a linguagem, a experimentação da linguagem, a ousadia, a independência e o jornalismo. Isso aí é impossível na mídia tradicional. Bacana. Obrigado a você também que nos ajudou a construir esse programa. Participe e acompanhe a TVT pelas mídias sociais, facebook.com/RedeTVT, no Twitter é só digitar @RedeTVT e pelo canal 13 da NET você também nos assiste. A gente se encontra aqui na semana que vem ou a qualquer momento pela web. Tchau, tchau.